Primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e verso 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. Você que está conosco pela internet, Deus abençoe a sua vida. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Eu gosto muito deste versículo. Eu gosto muito dessa chamada de Elias para o povo, desse momento de desafio. O local onde esta frase foi pronunciada era o Monte Carmelo. O autor desta frase foi o profeta Elias, em uma chamada, uma exortação ao povo de Israel para tomar um posicionamento, uma chamada. Há momentos na vida que nós precisamos tomar um posicionamento, escolher um lado, escolher aquilo que verdadeiramente queremos para a nossa vida. O reinado em Israel era de Acabe. O rei Acabe reinava ano 878 a 857 a.C. O cenário era de total depravação moral, política e espiritual. Parece os nossos dias. Um cenário de total depravação moral, política e espiritual. Eu nunca vi tanta coisa acontecendo. Eu não vou falar lá de fora do mundo não, vou falar da igreja agora. Na vida da igreja. Líderes de grandes igrejas se batendo em internet. Que coisa feia. Lamentável. Extremamente lamentável para o evangelho. Mas é o que nós estamos vendo. Dias de frouxidão espiritual. Elias, um profeta do Senhor, ele desafia o povo de Deus. Nesse cenário de total depravação moral, política e espiritual, os profetas do Senhor eram extremamente exterminados pela rainha de nome Jezabel. Você conhece bem Jezabel, filha de um sacerdote, rei de Tiro e adoradora de Baal, intimidando os profetas do Senhor. Eu vi recentemente um servo do Senhor levar um tapa na cara, porque estava pregando em voz alta em praça pública na cidade de São Paulo. Acho que muitos de vocês viram também. Aonde nós estamos chegando? Na montanha do posicionamento, nós primeiro encontramos constatação. O povo de Israel havia se distanciado de Deus e já não adorava a Deus como Deus único. E Deus não abre mão de ser adorado como Deus único, como o único Senhor, como o único Deus. A palavra nos diz: só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. As pessoas costumam dizer: não importa
importa os Deus, não importa o que você crê, importa-se a paz, importa-se ao bem. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O povo de Israel estava dividido, havia uma dupla devoção. Eles adoravam ao Deus de Israel, ora adoravam ao Deus de Israel, ora adoravam a Baal. E nesse contexto que o profeta denuncia este pecado. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Tradução que nós lemos traz cocheando, pulando. Se o Senhor é Deus, sigam-nos. Se é Baal, sigam. Corações divididos e vidas distantes dos princípios do Senhor precisam ser despertados. Corações divididos entre os princípios do Senhor e as coisas que são contrárias a Ele precisam ser despertados. Na montanha do posicionamento, nós encontramos confronto. Primeiro, constatação. O povo estava dividido. O povo não estava adorando o Deus vivo, não estava dando exclusividade a Ele. Havia confronto. Para revelar quem era o verdadeiro Deus, o profeta faz um desafio. Ele estabelece um confronto entre o Deus verdadeiro e Baal. E a Bíblia nos diz que se nós nos posicionarmos, Deus vai mostrar que Ele é Deus da nossa vida. A Bíblia diz, então verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia está dizendo, verás a diferença entre aquele que verdadeiramente adora o Senhor e aquele que não adora ao Senhor. Há confronto. Elias desafia os profetas de Baal. Desafia para um embate. E meus queridos e amados, Elias se posiciona corajosamente contra os 450 profetas de Baal. E Elias pede para trazer 2 novilhos e lenha. E o Deus que respondesse com fogo, verdadeiramente seria Deus, seria lá colocado o novilho e a lenha. E o desafio estava feito, o Deus que respondesse com fogo, seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram desde o amanhecer até meio-dia. Nada aconteceu. Eles se cortavam, se batiam, sangravam e nada acontecia. Não houve resposta. Diante da presença de Deus, o inimigo sempre é envergonhado. Diante da presença de Deus, o inimigo sempre é envergonhado. Escalando a montanha do posicionamento, nós temos constatação, nós temos confronto e nós temos conserto. Conserto do verbo consertar. Concerto da banda Concerto Eterno, concerto com S. Concerto. De maneira simbólica e profunda, Elias demonstra ao povo o que se deve fazer.
Então disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meus amados irmãos, quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, assim também em nossa vida hoje, precisamos identificar as áreas que precisam de conserto e restauração. Clamor. Na montanha do posicionamento existe constatação, existe confronto, existe conserto, existe clamor. Após o altar restaurado e o sacrifício colocado sobre ele, tendo ainda sido acrescentada muita água até escorrer pela lenha e pelo novilho, Elias orou: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Eu escutei esta semana uma notícia de que os irmãos estavam orando no monte. E 2 assaltantes foram lá e pegaram os celulares. Quando estavam para sair, o irmão resolveu orar. E um dos assaltantes tombou de morte súbita. Tombou de morte súbita. Há Deus em Israel. Há Deus no meio da igreja, há Deus na vida do povo, há Deus na sua vida, há Deus à tua frente. Ele não mudou, Ele é o mesmo e Ele quer atuar na tua vida, Ele quer restaurar o teu altar, Ele quer derramar fogo do céu para operar maravilhas. Elias clamou: não precisamos nos desesperar e nem buscar em falsos deuses. Podemos orar calma e confiadamente aquele que é verdadeiramente Deus. Deus trabalha de tantas maneiras. Eu lembro agora daquela irmãzinha fiel ao Senhor, passando necessidade, e um adorador de Satanás, sabendo daquilo, mandou preparar uma feira para aquela irmã, e mandou levar na casa dela, e disse: quando ela bater e perguntar quem mandou, você vai dizer: foi o diabo que mandou para a senhora. E a pessoa foi, bateu na casa da irmã, e disse: olha, mandaram lhe entregar isso aqui. A irmã: obrigado, Deus abençoe, Deus é bom, tudo. E a irmã não perguntou quem mandou. E a pessoa, agoniada, não é? Precisava cumprir a missão por completo. Olhando para aquela irmã, disse: a senhora não vai perguntar quem mandou? A irmã olhou para aquele homem e disse: meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Meus irmãos, a irmã Neto falou de confiança, e é tão bom confiar no Senhor, é tão bom saber que o Senhor está no nosso barco, e quando Deus está no nosso barco, o barco não afunda, ele balança, as ondas do mar sacodem ele de um lado para o outro, mas ele chega do outro lado, porque há propósito de Deus para ele chegar do outro lado. Deus está contigo, Deus está na tua frente, confia nele, espera que o tempo da vitória vai chegar. Na montanha,
do posicionamento, nós temos constatação, nós temos confronto, conserto, clamor, e nós temos vitória. Das mais maravilhosas, das mais impressionantes vitórias. Que experiência maravilhosa. Estava Elias orando, estava a madeira ali, estava a água em cima da madeira. Quem já fez fogueira aqui, o fogo, sabe que é ruim fazer. Elias disse, bota a água, pode botar. Começou a orar, e o que aconteceu? Fogo do céu desceu, fogo do céu caiu. Deus continua rasgando os céus e manifestando o seu poder. Na montanha do posicionamento, há resultado. Quando houver posicionamento diante de Deus, para o fazer exclusivamente adorado, todos caíram de joelhos e declararam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Igreja do Senhor, vamos todos subir a montanha do posicionamento hoje, vamos anunciar Jesus Cristo como o único Deus da nossa vida. Não vamos negociar a nossa fé, não vamos negociar em quem nós cremos. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Posicionamento é sobre quem você é sobre aquilo em que você acredita, é sobre como quer que os outros te vejam e te percebam. Deus te chama hoje para um posicionamento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Daniel, dá para a gente cantar Caia Fogo, né?